score de cálcio, né? É um exame super interessante, um exame seguro, rápido, um exame que é feito sem contraste, né? Tá. Então, você vai entrar na máquina, no tomógrafo, ele vai fazer as imagens do coração. Você recebe radiação, né? Porque a tomografia é um exame baseado em raio-x, mas essa dose de radiação do score de cálcio é muito Baixíssima, baixo, né? então não é preocupante. E o score de cálcio, o que ele vai mostrar? Se você tem calcificação na sua coronária ou não tem. Se você tem cálcio, você tem doença aterosclerótica. Não tem como ser outra coisa, né? Então, se esse exame veio positivo, você tem doença. Sim. Infelizmente, às vezes é uma coisinha ele já tá lá. Vai ser mais avançada, né? Que a gente vai detectar, ser mais avançado, né? mas também é importante. Às vezes a gente vê paciente super jovem que tem um score de cálcio positivo, um paciente às vezes maratonista, super ativo, ótimo com dieta e tem um score de cálcio positivo. Talvez por já ter um fator de risco familiar, alguma coisa assim. Nem sabia que tinha. Nem sabia, e aí a gente também vai fazer uma intervenção mais precoce, né? Então, a indicação atual é para pacientes de risco, a paciente assintomático. Porque se o paciente já tem sintoma, ele vai para um cateterismo, ele vai para um diagnóstico já mais invasivo, né? Mas se ele está sem sintoma, aí o score de cálcio seria bem interessante. Então, o paciente, quando a gente calcula o risco do paciente, a gente soma aqueles fatores de risco. Depois eu trouxe aqui até a tabelinha do score de Framingham, para a gente ver o risco, qual o risco do paciente desenvolver doença cardiovascular, risco intermediário. Então, estaria indicado fazer o score de cálcio, porque se o score vier positivo, ele passaria para um nível acima, já passaria para alto risco, aí a meta de tratamento, de controle também seria mais agressiva. Então, um exame tranquilo, infelizmente, os convênios ainda não cobrem o score de cálcio, então o paciente tem que pagar, mas é excelente para ver se você tem. Mas é importante lembrar que não quer dizer que... Vamos lá, o Gustavo fez um score de cálcio e veio 0. Nossa, muito bom para você, né? Não tem placa nas suas coronárias. Mas isso não quer dizer que você não tenha placa não calcificada. Exatamente, né? Então, eu não tenho cálcio depositado ali, né? Depositado ali. Então, mas isso é muito bom para você. Claro. Se você for botar isso numa curva de risco, quem não tem cálcio vai viver muito bem, pelo menos aí por uns 5 anos você sabe que você está livre de eventos, né? E aí, mas ele não vê a placa não calcificada. Então, ele vê se tem calcificação ou não. E quanto mais calcificação, pior. Então, um score de cálcio acima de 400, que a gente chama, né, que é o valor do score, é uma alta carga de aterosclerose. E eu gosto muito também de não só ver essa carga, só ver o número em si, absoluto, né, mas ver o percentil. Por exemplo, você tem um score de cálcio de 2. Nossa, baixíssimo, né? O Gustavo tem 2. Mas, poxa, ele tem 40 anos. Né? Então, para quem tem 40 anos, não tem que ter nada de score, 0. Né? Mas você tem 2, então eu já ficaria um pouco mais preocupada. E agora, se o paciente de 80 anos tem um score de cálcio de 2, eu já não fico tão preocupada. Porque é esperado, com a idade, aumentar a calcificação nas coronárias, né? E no jovem, não. Então... Ele é um exame muito mais valioso para o jovem até do que para o idoso, vamos assim dizer, né? O score de cálcio, com certeza. Então, eu gosto de ver, aí a gente põe esse valor numa calculadora para verificar o percentil. Por exemplo, o Gustavo, então, fez o score de cálcio dele, deu 2, ele tem... As calculadoras hoje em dia começam com 45 anos. Aí também começa o problema, sabe? Essa é a principal crítica. Não tem para 20 anos ainda. Vai ter, mas não tem ainda. Então, o seu score deu 2 e você tem 45 anos, por exemplo, que deu para colocar na calculadora. O percentil vai estar muito alto. 99, por exemplo. O que é um percentil 99? 99% dos pacientes da sua idade, do seu sexo, um sexo masculino, tem um score de cálcio menor do que você. Eu tô no 1% pior, vamos dizer Exatamente. Então, isso assusta, né? Não só pelo valor. 2 não é baixinho, não, mas ele tá no percentil 99. Eu acho que o valor disso, para você trabalhar com o convencimento do paciente é fantástico. É muito bom ele saber. Só que o problema é quando ele dá 0. Aí você pode criar aquela falsa segurança. Não, eu tenho uma tia que ela tem sobrepeso, ela não se cuida, não faz exercício, odeia exercício, é hipertensa, e eu fui fazer um score de cálcio dela. Deu 0. Aí você falou, caramba. Nossa, minha vontade, eu falo, não, tia, dê um score de cálcio de 3, de 4, pra convencer ela. Porque os pacientes, quando vêm, realmente eles se convencem, sabe? A parar de fumar, a mudar o estilo de vida. Os exames de imagem, acho que no início eles são fantásticos, né? A imagem, ela é muito valiosa, ela mostra pra gente a lesão, né? Fala assim, tá aqui. Já não é uma coisa que a gente, baseado no que a gente viu nos exames, a gente acha que você tem. Não, você tem. Exatamente. Então, acho que para trabalhar como ferramenta de convencimento... É ótimo. E você pode mudar toda a vida de um paciente a partir do momento que ele tá muito convencido que ele tá sob risco, né? Acho que isso é o principal.